Deus é bom. Eu creio que nessa noite a operação do Espírito Santo vai completar, amém? Aquilo que Ele depositou no seu coração. Eu sei que cada um nessa noite tomou um posicionamento de estar presente nesse lugar, impulsionado pelo Espírito. Davi, num dos seus salmos, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegrou nessa noite? Glória a Deus. Que essa alegria permaneça. Amém? Esse é um momento, é um tempo de que nada do que aconteceu durante a semana, durante o teu dia, pode tirar você do propósito. Amém? Porque se aconteceu algum problema, se tem alguma dificuldade, se há alguma impossibilidade, Deus vai fazer você ver que isso é passageiro e que Ele é maior que qualquer coisa. E Ele é o teu socorro bem presente. E nessa noite, Deus quer e vai operar na tua vida. Então, prepara o teu coração. Edifica nesse momento a tua mente, o teu ser, deixa ele preparado. Porque nessa noite, Deus vai trazer solução para a tua vida. Amém? Aleluia. Por quê, pastor? Porque nós estamos reunidos no nome dele. E quando estamos reunidos no nome do Senhor, o poder de Deus está operando. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Ainda bem que você vai ficando animado e ficando calado, né? Glória a Deus. Deus é bom. Então, irmãos, mais uma vez nós vamos falar sobre conquistando a excelência. Amém? Glória a Deus. Espero que você lembre tudo que nós temos tratado. Nós vimos naquela passagem de Filipenses que Paulo, ele entendeu, ele compreendeu o propósito de Deus. A visão de Deus para a vida dele. Isso passou por 3 visões, não é? A visão de Deus para a humanidade, para o homem, para o ser humano. A visão de Deus para o cristão e a visão de Deus para a igreja. Não sei se você lembra que eu já tratei de tudo isso em vários cultos, né? Eu espero que você lembre. Amém? Eu quero que você abra em Efésios no capítulo 3. Eu vou ler um versículo só para a gente começar. Eu quero provar algumas coisas para você nessa noite. Efésios capítulo 3. No versículo 11. A Bíblia diz, você já abriu? Glória a Deus. Diz assim: segundo o eterno propósito. Diga, eterno propósito. Pensar sobre isso, mas é sobre isso que eu estou falando já durante algum tempo. Há um eterno propósito. Amém? Eu vou dizer de outra maneira para você entender melhor, porque às vezes você não entende. Eu vou dizer, há um propósito eterno. Amém? Então eu não sei qual o teu propósito nessa vida. Eu não sei o que você tem buscado, pensado, procurado ou tateado, tentando achar. Mas tudo que você precisa é conhecer esse propósito. Conhecer o propósito eterno. Quando você conhece o propósito eterno em Cristo Jesus, todas as outras coisas tomam um segundo plano na vida. Foi por causa desse eterno propósito, o propósito eterno, que Paulo disse: considero tudo o que eu tinha como refúgio. Deixei todas as coisas por causa disso. Amém? Quando ele encontrou esse propósito, quando ele entendeu esse propósito eterno, a vida dele tomou outro rumo. Ele era um homem famoso na sua nação, ele era um homem de alta classe na sua nação, e ele tinha o potencial maior. Se você pensa, ele era o maior potencial da sua nação, de todo um país e de fora do país, porque os israelitas estavam espalhados por todo o mundo. E ele disse: segundo meu costume, segundo a minha religião, não tinha ninguém superior a mim. Amém? Eu não sei o que você
está disposto a segurar nessa sua vida, mas você deveria estar disposto a encontrar esse propósito e soltar tudo. Amém? Aleluia. Soltar tudo e deixar tudo para lá? Não. Eu digo agarrar esse propósito e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu já falei sobre isso, não vou retornar a falar tudo de novo. Está tudo gravado. Verbo da Vida Calcaia. Lá no Facebook você encontra, lá no YouTube você encontra Verbo TV Calcaia, está tudo lá. Amém? Você pode ir lá e rebuscar, porque nós temos entrada aí nesse propósito, não é? Então, meu propósito hoje, eu já mostrei para você o plano de Deus para a humanidade, eu já mostrei para você o plano de Deus para você como cristão. São tantas coisas que não tem como a gente dar um final nesse ponto, mas eu gostaria de passar agora e mostrar para você o plano, o propósito de Deus para a igreja, para nós como igreja. Amém? Na verdade, como eu falei para você, esses planos de Deus se aglutinam, não tem como você dissociar um do outro. Se você encontra um, você vai ser levado para o outro. Amém? Se você é levado para o outro, você vai obrigatoriamente, para ter sucesso real, chegar no outro. Nós aprendemos as duas visões de Deus, para a humanidade e para o cristão. E eu quero dizer, você aprendeu e você já sabe muita coisa do que você tem, de quem você é em Cristo e do que você pode em Cristo. Nós lemos Romanos no capítulo 8 no domingo passado, você lembra disso? No domingo passado nós vimos que o pecado não nos domina mais. Nós vimos que nós temos o direito de ser guiado pelo Espírito Santo, e quem tem um guia desses, irmão, só erra se quiser. Amém? Então, nós vimos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia. Amém? Nós vimos que nós temos um intercessor poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que a maioria não estava aqui. Mas nós vimos tudo isso domingo passado. Amém? Nós vimos que nós só permanecemos numa vida derrotada se nós quisermos. Porque o pecado não domina mais, porque o mundo não domina mais, a miséria não domina mais, a doença não domina mais, porque se em nós habita aquele que dos mortos, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, se habita em nós, esse mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus também vivificará o nosso corpo mortal. Amém? Então, nós vimos que em Deus nós estamos prontos, guardados, preparados, habilitados. Amém? Mas eu quero dizer algo para você. Tudo isso perde o sentido se você não entender que tudo que você é, tudo que você tem e tudo que você pode tem um único propósito: é abençoar a vida do próximo, é abençoar a vida do teu irmão. E é aí onde entra o plano e o propósito de Deus para a igreja. Nós não crescemos para nós mesmos, nós não trabalhamos para nós mesmos, nós não edificamos um reino próprio ou uma reputação própria. Tudo que nós fazemos porque nós entendemos ou devemos compreender o propósito eterno, o propósito de Deus. Amém? E qual é o propósito de Deus? É edificar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo edificado. Esse é o plano de Deus. Porque se você começar a desfrutar em você mesmo somente de tudo que você é, tudo que você tem, de tudo que você pode em si e por si mesmo, lá no final, a Bíblia diz que todas as obras passarão pelo fogo. Amém? E aquelas que forem destruídas pelo fogo não receberão o louvor de Deus. Amém? Então nós aprendemos pela palavra que todo esse processo que nós passamos, que nós aprendemos, que nós até desfrutamos,
ele só vai ter um ecoar, um ressoar eterno, se ele for feito com o coração correto. Amém? Então, irmãos, nós precisamos aprender o propósito de Deus com a igreja e para a igreja. Amém? Quando nós falamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi falava debaixo de uma aliança inferior. Se você olhar o Antigo Testamento, você vai perceber que ali estão muitas figuras da verdade. Na verdade, a Bíblia diz que ali era uma sombra do que é real. Então ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí nós caímos no engano de achar que a casa do Senhor são essas 4 paredes, não é? Essa igreja, esse templo aqui, esse prédio. Eu já falei sobre isso para você. Não é. Amém. Aleluia. A casa de Deus é a igreja de Deus. Amém. E você deve se alegrar, sim, porque você veio para esse lugar, mas não por causa desse lugar, e sim por causa das pessoas que você vai encontrar aqui. Porque o que faz a morada de Deus no Espírito é a igreja. Não é essas paredes. Não são essas paredes aqui. Não é isso que constitui a casa de Deus. A primeira coisa que nós devemos ter consciência é que há um corpo, uma casa espiritual, onde Deus habita. E é a igreja. Amém? E você faz parte. Na verdade, você é a igreja. Amém? Então, eu tenho visto, eu tenho percebido que nós passamos atualmente um tempo muito complicado. Nos tempos modernos. E eu vou te dizer uma coisa. Existe as pessoas dizem, né? É até difícil eu dizer isso para você, mas vou falar mesmo assim, pode ser polêmico. As pessoas dizem que a instituição mais combatida por Satanás é a família. E ela é muito combatida, mas a instituição mais combatida por Satanás é a igreja. Porque Jesus, ele não veio constituir uma família no sentido natural de homem e mulher, mas ele veio constituir uma família sobrenatural, espiritual, que é a igreja. Amém. Então não há nenhuma instituição sobre a terra. Entenda que eu estou falando de instituição. Eu estou falando algo oficializado no cartório, naturalmente. Eu estou falando de um ente, um ser, algo. É a igreja. Então nós temos visto que as pessoas, Satanás usando pessoas, inclusive pessoas de igreja, de igreja não, vou dizer, falsos cristãos, querendo que a igreja se esfacele. E eu vou dizer, embora não seja correto você pensar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, essas 4 paredes, é importante você estar aqui. Porque este é o lugar onde a igreja se reúne. Amém? Este é o lugar onde a verdadeira casa de Deus está reunida. É a igreja de Cristo. E se você não tem alegria em estar reunido, você já está com o entendimento abaixo do que Deus queria. Amém? A igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, infelizmente, eles perderam a visão da igreja. Hoje nós vamos cear. E você lendo 1 aos Coríntios no capítulo 11, você vê normalmente as pessoas darem muita ênfase ao pão e ao vinho, não é? Aos elementos em si. E nós às vezes nos tornamos religiosos. Nós, cristãos, nos tornamos religiosos porque nós
Às vezes pensamos, eu fui para a igreja e ceei. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Indo e voltando, né, claro? E a gente faz aquele ritual religioso. Eu participei do corpo, eu participei do sangue. Mas na verdade você participou de um ritual. Só e somente. Porque não compreendeu o propósito. Era o que estava acontecendo lá em Corinto. Sei que você já pode ter ouvido eu falar sobre isso, mas é sempre bom ouvir as mesmas coisas, as mesmas verdades. Qual era o problema em Corinto? Eu já falei para você sobre isso. Não era alguém simplesmente que estava tendo uma vida de pecado e comia o pão e bebia o cálice. Porque quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice, porque todo o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ele não está falando simplesmente disso. Se você olhar o contexto, ele está falando do comportamento dos irmãos com relação aos outros irmãos. E ele disse, quando vocês se reúnem, nem é a ceia do Senhor, porque um toma a ceia precipitadamente, rejeitando, desprezando o outro irmão. Amém? Então, muitas vezes na igreja nós tomamos essa vestimenta religiosa. Somos cristãos, chegamos na igreja, comemos o pão, tomamos o vinho, e glória a Deus, aleluia, a gente se benze e vai embora. Não é? Mas nós precisamos compreender o que é a igreja, o que é ser igreja. Amém? Aleluia. Nós estamos fracos como cristãos, porque não entendemos isso. Nós não compreendemos o poder da unidade da igreja. Nós não trabalhamos a unidade da igreja. E aí, irmãos, não era para ser necessário o pastor ou o líder do louvor dizer, fale com o irmão que está ao seu lado, dê boa noite, diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Não era para ter. Se nós entendemos o que é o corpo, se nós entendermos o que é a igreja, nós vamos trabalhar de um modo onde nós vamos querer ver o nosso irmão fortalecido. Porque quando o meu irmão está forte, eu estou forte. Porque a Bíblia diz, é melhor serem dois do que só um. Amém? Porque se um cair, o outro levanta, ajuda a levantar. Amém? E por não entender isso, nós vemos a igreja, muitas vezes apenas como um rebanho, e nós lançamos toda a responsabilidade no pastor, na liderança. Mas nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque, embora a Bíblia use a figura, às vezes, de rebanho, na verdade, a maior figura que a Bíblia usa é o corpo. Em todo o Novo Testamento, você vai ver nas cartas de Paulo, ele comparando a igreja com o corpo. Amém? O corpo de Cristo. O corpo e o cabeça. Só assim. É a maior ilustração. E eu vou te dizer uma coisa. Não há ilustração mais perfeita. Existe toda uma implicação nisso. Em cada aspecto. Do modo que você pode pensar no homem como um ser completo. Você está entendendo? Um ser perfeito. O corpo de Cristo passa por todas essas nuances. Você pensa em um homem saudável, você pensa num homem com inteligência, você pensa num homem com todos os nervos interligados,
Você pensa, quando você toca no pé, a informação vem para a cabeça. Amém? Vem para a cabeça. E se nós entendermos isso, com respeito a Cristo e à igreja, toda a nossa vida cristã vai mudar. Eu vou te dizer, hoje nós estamos devendo muito nisso. Como crentes, nós estamos devendo muito dessa percepção. Como cristãos, está faltando muita coisa. Amém? Então eu convido você, nesse tempo, eu não sei quanto tempo eu vou falar sobre isso, porque é um assunto da Bíblia. E a Bíblia toda fala sobre a igreja. Não é? Mas eu sei que tem gente mais adiantada e gente um pouco mais iniciante. E eu acho necessário eu lançar as bases sobre o que é a igreja. Não é? O que é a igreja? Nós já vimos que o plano de Deus, que o propósito de Deus. Vou tentar terminar em tempo hábil. Né? Nós já vimos que o plano de Deus para a humanidade foi o homem prejudicou a si mesmo nesse plano. Né? Nós vimos que Jesus veio para restabelecer esse plano. E quando você percebe isso aqui, que eu acabei de ler para vocês, que esse propósito eterno, amém? Que isso é um propósito eterno. Você vai entender que Deus está querendo e fazendo isso, restaurando as coisas. Lá no começo de Efésios, no capítulo 1, que eu não vou ler todas as passagens, Paulo fala sobre todas as coisas serem reagrupadas em Cristo, realinhadas em Cristo, tanto as do céu como as da terra. Tudo, de novo, reconciliado em Cristo. Então, irmãos, a palavra reconciliado só me mostra que o propósito de Deus precisa ser buscado. Amém? Então, Paulo fala aqui, mesmo em Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Ele diz, a mim, você está com a Bíblia aberta ainda? Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, ou seja, a distribuição do mistério. Amém? Distribuir o mistério, trazer ele para todos, dispensação. E qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, diga pela igreja. Por quem? Pela igreja. Amém? Não é pelo homem, por um indivíduo, não é por um cristão, o propósito é na igreja. O propósito é com a igreja. Amém? Ele diz, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, ele não diz depois, na eternidade, ele não diz quando tudo tiver consumado, ele está dizendo agora. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Amém? Eu não sei se você percebeu, mas aí está falando de um mistério. Amém? Está falando de revelação. Está falando de a multiforme sabedoria de Deus se tornar conhecida.
Então são coisas muito profundas e muito fortes. Coisas para as quais nós devemos atentar. Amém? Mas eu quero traduzir aqui para você de uma forma bem simples, que é o que ele está dizendo. Se você não entendeu, ele está dizendo que principados e potestades, que são tudo que você pode pensar nas regiões celestiais, tudo o que é autoridade espiritual, anjos, demônios, querubins, serafins, poderes, domínio, qualquer coisa que você puder pensar, está incluído aqui. Nunca compreenderam por que Deus fez as coisas que fez. Isso vai passar pelo propósito de Deus com o homem. Amém? Porque quantos sabem que os anjos são mais fortes que os homens? Mais fortes que os homens? Amém? Quantos sabem que os anjos são mais capacitados do que os homens? Amém? Mas Deus, a Bíblia diz, não socorre aos anjos, e sim a descendência de Abraão. Então os anjos nunca entenderam isso. Os demônios nunca entenderam isso. Satanás nunca entendeu isso. Ao ponto dele se fazer carne e habitar entre nós. Irmãos, vocês pudessem imaginar que choque foi para o mundo espiritual. Deus na carne. Deus feito homem. Eu já falei isso para você aqui. Você imaginar que aquele que mediu as águas dos mares nas mãos, aquele que o universo todo não pode conter, todo o universo não pode contê-lo, ele veio habitar na carne. Ele entrou no ventre de uma mulher. Então, os principados e potestades não entenderam nada do propósito, nada de nada. E a Bíblia está dizendo que agora, por meio da igreja, isso se tornaria conhecido. Amém? Isso vai se tornar conhecido, essa sabedoria de Deus vai se tornar conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, se você quiser fazer raiva ao diabo, conheça esse propósito. Amém? Porque toda a investida do diabo é para que nós não tenhamos os nossos olhos abertos para isso. É por isso que eu digo que a igreja é a instituição mais combatida. Não é a família, é a igreja. Porque Satanás tem tentado destituir a igreja do seu conhecimento, do conhecimento de Deus. A igreja tem acesso, a igreja tem autoridade, à igreja foi dado o poder, a igreja foi dada a autoridade. A Bíblia diz que Satanás está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que a enfermidade está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que a miséria está debaixo dos nossos pés. Mas a igreja não tem conhecido isso. E o diabo tem se aproveitado dessa ignorância. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se nós conhecermos isso, se nós adentrarmos nesse conhecimento, nós não seremos abalados. Nós não vamos passar o que nós passamos. É por isso que Satanás tem investido tanto. É por isso que Satanás investe tanto na ignorância do crente. Por isso que o diabo tem investido contra a igreja. Aleluia. O diabo tem investido para nos separar. O diabo tem investido para nos enfraquecer. Porque isso só vai ser conhecido pela igreja. Quando Paulo fala também a eles, mais na frente um pouco, naquela oração ele diz:
para que vocês, juntamente com todos os santos, possam conhecer qual seja a altura, a profundidade, a largura e o comprimento, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ele diz, vocês, juntamente com todos os santos. Irmãos, nós ainda não experimentamos isso. Eu vou dizer para você, nós ainda não provamos o poder de uma igreja em unidade. Eu digo isso é muito aqui, porque eu quero gerar isso em você. Porque nós não podemos nos tornar apenas religiosos, conformados, irmãos, em comer o pão e beber o vinho. Achando que isso é algo tremendo. Isso é importante. Se nós entendemos tudo o que Cristo falou, a unidade do corpo. Nós não experimentamos ainda. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós já experimentamos algumas coisas. A igreja primitiva experimentou esse poder. Em alguns momentos você pode perceber na Bíblia, em Atos, leia o livro de Atos, eles experimentaram, a Bíblia diz assim, entre eles não havia nenhum necessitado. Nenhum. Aleluia. Nenhum só necessitado entre eles. Amém? Pedro tinha sido preso. E a Bíblia diz que ele iria morrer. Herodes já estava pronto para matá-lo. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração. E havia, irmãos, quatro guardas de 4 soldados. De 6 em 6 horas, eu creio, né? 4 em 4, 24 horas. Eles trocavam a guarda para que aqueles homens nem sentissem sono. Espertos, para Pedro não fugir, porque ele queria matá-lo. Herodes queria matá-lo. E a Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração. A igreja fazia incessante oração. E a Bíblia diz, irmãos, que embora houvessem guardas ali, embora houvesse vigia ali, a Bíblia diz que Pedro saiu da cadeia. As portas se abriram. O portão grande se abriu. E de repente, aí Pedro ainda estava amarrado para completar. Você está entendendo? Mas a Bíblia diz que a igreja fazia incessante oração. Você entendeu? E Pedro foi solto. Irmãos, o que é o seu problema? Onde você está amarrado? O que tem te amarrado, te prendido? Irmãos, não é páreo para uma igreja unida. Não é páreo para uma igreja em concordância. Não é páreo, irmãos. Entenda o espírito, irmãos. Onde há envolvimento e unidade na igreja, nós estamos expostos ao milagre. Aí você vai dizer, mas Tiago morreu. Os leitores melhores da Bíblia, né? Mas Tiago, Herodes matou Tiago. Mas a igreja não orava. Lá está dizendo que a igreja orava por Tiago? Não. Mas quando eles viram Pedro, eles disseram, não, já mataram Tiago, agora não vamos deixar matar Pedro. E o Senhor pôde operar. John Wesley, ele dizia que Deus precisa da oração de alguém para poder operar sobre a terra. E Deus falou isso. Ele disse, se houver alguém que se coloque na brecha. Você imagina o poder da igreja. Nós ainda não experimentamos, irmãos. Mas o pior é que parece que nós não queremos. Pelo nível de envolvimento que nós fazemos nisso. Pelo nível de
aplicação que nós temos para ver esse poder operando, eu vou te dizer uma coisa, irmãos, o desejo do meu coração é estar junto com uma igreja que conhece os segredos da oração, que conhece o poder da oração. Sabe, irmãos, aquela igreja lá unida orou, e aquelas portas se abriram, irmãos, portões gigantes, homem nenhum podia abrir aquilo só. Sabe, às vezes você está sozinho, pelejando com muita coisa, levando muito peso, irmãos, sozinho. Deixa a igreja cuidar desses pesos. Ah, pastor, eu estou aqui na minha casa, porque o senhor não vem visitar. Não, irmãos, não é assim. A Bíblia não diz que o pastor resolverá as coisas. A Bíblia diz que a igreja unida é poderosa. Nós temos que tirar da nossa mente, irmãos, essa visão religiosa da igreja. Eu tenho ensinado já há muito tempo história da igreja no Rema, e uma das coisas que eu mais combato é esse ensinamento de que o pastor é o sacerdote da igreja. Sabe, eu sei que você veio de uma religião normalmente, onde o líder lá, a pessoa que lhe guiava, é chamada de sacerdote. Mas a igreja, o pastor não é sacerdote. Amém. Na igreja, só há um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e nós somos sacerdotes. Porque quando você pensa que o pastor é sacerdote, você traz os problemas para ele. Você traz tudo para ele. E o pastor não é o sacerdote. Na igreja não existe essa figura. Amém? Eu sei que é difícil receber isso. Mas eu não estou aqui para encantar você, eu não estou aqui para deixar você agarrado a mim, eu estou aqui para deixar você agarrado a Cristo. Eu estou aqui para deixar você consciente de quem você é, do que você tem em Cristo, do que você pode em Cristo. A igreja tem sido prejudicada por pastores que querem dominar o rebanho. E eu vou dizer para você aqui, você é livre. Eu vou ensinar você do modo certo. Se você quiser, você vai viver uma vida poderosa em Deus. Poderosa em Deus. Porque, irmãos, infelizmente muitos têm, o homem ama a religião. O homem ama a religiosidade. Sabe, eu tenho visto pessoas pagarem grandes quantias de dinheiro, levados pela religião, para obter uma solução da sua vida. Eu conheci uma senhora que estava fazendo 7 anos, uma campanha em Israel, em Jerusalém, porque é a Terra Santa. E ensinaram a ela que se ela fosse para lá, ela tinha a solução do problema dela. Mas tinha que ser 7 anos. Você está entendendo? Eu não quero ver você, irmãos, nesses enganos. Sabe, Jesus, quando ele encontrou-se com aquela mulher no poço, em Samaria, a mulher perguntou a ele: Senhor, onde é o lugar onde nós devemos adorar? Vocês dizem que é em Jerusalém. Os meus pais dizem que é nesse monte. Jesus disse: mulher, crê-me. O dia vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele disse: nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis o Pai. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Só há uma condição onde você... Eu já vi, vou falar um pouco isso para poder falar o que eu vou falar.
Os pastores, alguns deles dizem, para ter cuidado com a oração que se faz em Jerusalém. Porque lá é a terra santa. Embora Jesus está na Bíblia, em João, embora Jesus tenha dito nem em Jerusalém. Você entendeu? Nem em Jerusalém. Então eles dizem que tem que ter até cuidado com o que pede lá, porque pediu lá em Jerusalém, acontece. Então, coloque a sua oração no papel, que nós vamos levar para Jerusalém, e vamos apresentar lá, diante do Senhor, no monte. Ou então, você vem e eu lhe dou a água do Rio Jordão. Ou então, você vai levar o óleo ungido em Israel. Você está entendendo ou não? E os crentes amam tudo isso. É fácil. Eu pego o óleo, levo para minha casa, unjo lá a minha carteira de trabalho, unjo as minhas coisas e pronto, o pastor já orou. Aleluia. Glória a Deus, isso aqui veio abençoado. Pronto. Eu já fiz o meu voto. Agora eu vou só cumprir. Eu só vou deixar o dinheiro lá no dia certo e bênção. Você está entendendo? E as pessoas sendo levadas nisso e permanecem na infância espiritual. E permanecem como meninos, crianças espirituais, não são levadas ao crescimento da fé e nem do conhecimento. Amém. E eu vou te dizer, nem em Jerusalém, nem no monte, nem em qualquer outro lugar, nem aqui, nesse prédio, no prédio, você está entendendo? Amém? Estou falando do prédio, nem nesse prédio. Só há um lugar onde a tua oração se torna mais poderosa. Você sabe qual é? Do lado do seu irmão. É o único lugar onde a oração de um crente se torna mais forte do que a mesma oração dele em qualquer outro lugar. Você está aqui ainda? Vou dizer de novo. Só existe um lugar onde a tua oração sozinho é mais poderosa do que a tua oração sozinho em qualquer outro lugar. É quando você está junto com outro irmão. Porque a Bíblia diz, se dois de vós concordarem sobre qualquer coisa. Você está entendendo? Não é aqui, não é em Jerusalém, não é naquela outra igreja, não é, não. Escolha alguém que sabe orar. Escolha alguém que pode concordar com você, porque eu vou te dizer uma coisa, não é fácil achar alguém que concorda. Porque essa concordância tem que ser plena, tem que ser de coração. Amém? Irmãos, então você vai ver milagres. Então você vai ver a tua força multiplicada, porque a Bíblia diz que um bota para correr 1000 e dois bota para correr 10.000. Aleluia. Então, sendo aqui nesse lugar, se a gente estiver todos juntos, né? Se nós estivermos em unidade, nós vamos ver acontecer. Mas se nós, irmãos, continuarmos nessa vida religiosa, cuidando do nosso umbigo, nós vamos permanecer no mesmo nível. E eu vou dizer para você, é melhor ir pegar o óleo de Israel. Amém. Precisamos crescer, irmãos, e compreender tudo o que é a igreja. O que envolve ser igreja. O poder que existe na igreja, irmãos. Essas coisas estavam ocultas dos séculos e das gerações.
Como eu falei para você, o diabo, ele não entende nada. O diabo não entende, irmãos. Um crente espiritual, uma igreja poderosa em Deus, como nós estamos precisando, irmãos, colocar no nosso coração essa coisa dessa igreja poderosa. Quando Pedro foi solto, quando os irmãos foram soltos em Atos no capítulo 4, a Bíblia diz, irmãos, que a igreja orou, unida, a Bíblia diz, unânimes, eles levantaram a voz. E a Bíblia diz que até o prédio tremeu. Até o lugar, irmãos, onde eles estavam, tremeu. Que poder é esse? Eu sei que nós aqui já provamos muita coisa. Nessa igreja nós já tivemos, talvez você mais recente aqui e não vem tanto para o culto de oração, você não saiba o que a gente experimenta nessa igreja. Nós já tivemos grandes coisas tremendas sobrenaturais, como ouro caindo sobre nós, como anjos cantando junto com louvor, ou até mesmo sem louvor, né? E tantas outras coisas que a gente teve. E ainda experimenta. Aqui nós temos interpretação de línguas, aqui nós temos profecia, coisas poderosas. Mas, irmãos, eu acho que nós ainda não botamos nem os pés direito na água. Nós ainda não fizemos isso. Por que eu falo assim? Porque a Bíblia diz, irmãos, que a igreja primitiva, quando ela estava andando em unidade, a Bíblia diz que na unidade deles, na unidade em que eles andavam, no nível que eles estavam, eles andavam em unidade, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. Sabe, uma igreja unida, uma igreja no mesmo propósito, ela gera tanta unção e tanta vida, irmãos, que aqueles que estão com sede vêm beber água. Aqueles que estão com fome, eles vêm atrás do pão que alimenta. Aleluia. Mas uma igreja, ela só será forte se os membros se tornarem fortes. E eu vou te dizer uma verdade. Uma igreja que tem aproximadamente 200 membros, e no culto de oração dá 60 pessoas, não é uma igreja forte. Aleluia. Pastor, mas é porque eu vim e nada mudou na minha vida. Você ficou quanto tempo? Irmãos, aqui não é McDonald's Church. Gostou? Não é, irmãos. As pessoas pensam que é fast food. Não é. Irmãos, tem um trabalho de perseverança. A Bíblia diz que os irmãos perseveravam em oração. Pedro estava preso e a igreja fazia constante oração. Perseveravam na oração. Não é, irmãos, nesse nosso ritmo que nós temos. Queremos resultados rápidos. Senão a gente desanda, desanima, desfalece. Não é assim. Porque nós temos que primeiro aprender os caminhos da oração. Aprender como nos mover. Aprender como ouvir o Espírito. Sabe, irmãos, nós lemos no domingo passado. Eu vou ler de novo, Romanos, capítulo 8.
Romanos, capítulo 8, o versículo 26. Veja, irmãos, eu vou ler isso aqui para você. Eu li muita coisa boa para você hoje, não li já? Muitos mistérios, muitos mantos. Hã? Foi tremendo. Agora eu vou lhe dar uma má notícia bíblica. Amém? Uma má notícia bíblica. Diz assim, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Isso é uma notícia boa, amém? Mas, ele diz assim, porque não sabemos... Vamos ler isso aqui juntos? Amém? Vamos ler aqui? Lá do porquê, todo mundo, nós, porque não sabemos o que havemos de pedir, o computador é lento, como convém, Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos botar de novo? A partir do porquê? Porque não sabemos o que havemos de pedir, dá um tempinho para o bicho lá, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos mais uma vez exercitar o computador para ver se ele fica mais rápido. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu falei 3 vezes, uma pelo Pai, uma pelo Filho, uma pelo Espírito Santo. Irmãos, quantas vezes nós precisamos ouvir isso para estar convencidos? De quê, pastor? Do que nós lemos. Não sabemos o que havemos de pedir do modo que convém. Essa é a maior questão da oração. Essa é a maior resistência que nós temos, irmãos, do nosso ego com relação à oração. Porque nós somos teimosos em achar que nós sabemos tudo. Que nós oramos eu vou pedir isso aqui ao Senhor. Até para orar, a gente tem dificuldade, irmãos. Sim ou não? Irmãos. Até para orar nós temos dificuldade. E quando nós oramos, a Bíblia diz que nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito. Acontece que nós temos que nos render ao Espírito. E, irmãos, eu vou te dizer pela minha experiência, não é um processo fácil. Não é um processo simples. Analisa a tua própria vida, percebe quanto tempo você ora. Do teu tempo de oração, quanto tempo de oração tem qualidade? Do teu tempo de oração de qualidade, até que ponto você chegou na oração? Não existe, irmãos, mágica no reino. Nós somos tentados, assistimos os programas de televisão, um curado ali, o outro curado ali, o outro curado acolá. Glória a Deus, aleluia. Deus cura, Deus é bom, a unção da cura é poderosa. Mas nós não podemos nos mover por isso e esperar somente por isso. Nós não podemos focar isso. Porque se você analisar, a maioria daquelas pessoas que são curadas nesses grandes movimentos, não tem tempo de crente, primeiro. A maioria nem crente é, porque, irmão, eu vou te dizer uma coisa, pense numa coisa fácil é você orar por um descrente.
ele crê na hora, recebe cura fácil. É como a mesma coisa, o bebê espiritual também. A gente pode carregar um bebê no braço, espiritualmente falando. Amém? Então nós não podemos ficar esperando por esses tipos de resultados numa igreja que está ouvindo a palavra. Que tem que responder à palavra, que tem que se posicionar na palavra. Amém? Porque, irmãos, nós precisamos aprender a nos mover pelo Espírito. Oração, quem conduz é o Espírito. Eu estou falando de oração de resultados, de oração poderosa. Estou falando de outro nível. Se nós queremos avançar, é disso que eu estou falando. Aqui a minha Bíblia diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos. Amém? Com gemidos inexprimíveis. Então nós tiramos a qualidade da nossa vida de oração pelo nível da igreja no culto de oração. Eu estava falando sobre isso. Como nós somos 200 pessoas, em média, e nós temos 60 pessoas na igreja, orando. Das 60 pessoas que vêm para o culto de oração, 70 pessoas no culto de oração. Dessas, poucas encontram esse lugar de rendição. Você está entendendo? Poucas encontram o lugar de rendição. Eu duvido muito que você mantenha uma vida de oração de qualidade em casa. Estou falando do restante. Aleluia. Eu falei para você que eu vou falar a verdade, pode ficar com raiva. Pode olhar para mim com a cara feia, não tem problema nenhum. Amém. Aleluia. Temos que aprender isso, irmãos. A igreja precisa unida orar. A igreja precisa, irmãos, isso é bom para mim, isso é bom para você. Sabe quantas vezes eu fui edificado no culto de oração, irmãos? Chego aqui, não estou indo, não estou conseguindo, então de repente alguém começa a orar, e aí a unção vem, aí aquilo me pega, e aí eu vou para cima. Você está entendendo? E eu me posiciono espiritualmente, e pronto. Sabe, aqui, se eu perguntar aqui nessa igreja agora, não vou mais ler não. Se eu perguntar hoje nessa igreja, irmãos, quem já teve resposta de grandes problemas aqui no culto de oração, você vai ficar impressionado com isso. Quem aqui já foi socorrido no culto de oração? Quem aqui já foi levantado no culto de oração? Você vai ficar impressionado. Você que não vem para o culto de oração. Coisas que eram grandes problemas. Que foram mudados por causa de uma palavra, às vezes, que foi dada. Uma palavra que foi dada, às vezes, num culto onde pessoas estavam rendidas ao Espírito. Nesse nível aqui. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Um culto desse de domingo pode ser que às vezes a gente chegue. Mas normalmente não é comum. Graças a Deus você é alcançado pela palavra.
Graças a Deus você se rende à palavra. Mas aí, eu vou te dizer, o teu esforço é bem maior para a prática dela. Porque não há a outra parte do exercício espiritual. Amém? Tem pessoas aqui que nem são ainda batizadas com o Espírito Santo. Para mim isso já é algo estranho. A igreja não ser batizada no Espírito Santo. Isso é anormal. Isso é fora da Bíblia. A Bíblia ensina que em Atos, no capítulo 8, Filipe pregou em Samaria. Lá houve muita salvação, muita cura. E a igreja de Jerusalém ficou sabendo que Samaria havia recebido a palavra do Senhor e enviou para lá Pedro e João para que eles orassem pelos irmãos, para que os irmãos recebessem o Espírito Santo. Ou seja, a igreja de Jerusalém, que tinha sido batizada no início, sabia, entendeu? Que a outra precisava do Espírito Santo, do batismo, ser cheia, estar revestida do poder. Amém? Aleluia. Graças a Deus, irmãos, por essa igreja. Eu rendo graças a Deus. Porque nós temos uma turma boa que ora. Nós temos uma turma aqui que é pegada na oração. Pelo menos na terça-feira. Né? Pelo menos na terça. Mas estamos orando, estamos juntos. Amém? Unidos na oração, no mesmo propósito. Buscando a vontade do Espírito sem pressa. Sabe, eu vou dar um motivo para você não vir no culto da terça-feira. Às vezes o culto termina mais de 10 horas. Você está entendendo? Às vezes o culto termina mais de 10. Por quê? Porque a gente não tem pressa. Porque nós estamos buscando a vontade do Espírito. Nós estamos desejando a vontade do Espírito. Nós ainda não chegamos no ponto. Então, nós não temos pressa. Nós não olhamos tanto para o relógio, como no dia de hoje, que eu já olhei não sei quantas vezes. Você está entendendo? Orando, buscando a vontade de Deus. O que o Espírito quer falar hoje? O que ele tem hoje? Como ele vai socorrer? Sabe, irmão, você não tem noção de quantas portas de emprego foram abertas naquele culto de oração. Orando sobrenaturalmente. Orando unanimemente. Amém? Portas são abertas. Cadeias são quebradas. Aquilo que aconteceu com Pedro, irmãos, está escrito para o nosso ensino. A igreja orava e as cadeias foram quebradas. Sabe, doentes foram curados. Livramentos foram dados. Sabe, um dia, eu não me lembro bem a ordem dos fatos, mas nós estávamos num culto de oração, não aqui, mas numa outra igreja, que a gente também sabia orar. Fazia um monte de coisa fora, mas orar a gente sabia. Não era, mano? Orar a gente orava. Ali era poder na oração. Orava. Não era brinquedo, não. E um dia nós estávamos numa oração, eu não me lembro a ordem dos fatos, mas de repente, eu não me lembro se foi o pastor ou foi um irmão que começou a falar contra um espírito de assalto e de morte. Não me lembro. E o irmão começou a falar, repreender, isso era uma vigília. E aí nós oramos e todo mundo concordou e pronto, nós tivemos a vitória ali. Pouco tempo depois, o irmão ligou dizendo que tinha sido assaltado dentro do ônibus e que o assaltante tinha botado a arma na cabeça dele. E disse que ia matar ele, mas
não conseguiu. Não conseguiu matar. Uma igreja que sabe orar. Uma igreja que está sensível para ouvir o Espírito falando. Sabe, eu podia te contar aqui, irmãos, muitas derrotas que eu tive por não orar. E que eu fui depois para o Senhor reclamar com Ele. E dizer, Senhor, mas por que isso aconteceu? E Deus disse para mim, porque você não orou antes? Eu disse, mas eu, ele disse, você era a pessoa para orar. Aleluia. Você está entendendo? Se nós entendermos a igreja, se eu, irmãos, Deus falou comigo, mas eu entendo e entenda isso. Quando Deus diz eu, é porque eu sou a igreja. Amém? Porque existe uma responsabilidade pessoal pela visão. Eu sou a igreja. Diga. Eu sou a igreja. Não é para dizer o pastor é a igreja. Diga, eu sou a igreja. Paulo disse que havia uma responsabilidade dele, pessoal. Amém? A igreja é um lugar de nós dividirmos os fardos, os problemas. Na verdade, soltar, porque é aqui, irmãos, juntos, que eles são soltos de nós, são tirados. Nós temos a tendência de carregar fardos. Nós precisamos crescer nessa compreensão da igreja, do poder que há na igreja. Sabe, a Bíblia fala sobre Israel, quando eles saíram do Egito, não havia um só enfermo, não havia um só debilitado. E aquilo era uma figura para a igreja. Eles eram uma figura da igreja. Porque nós temos na igreja fracos, muitos os que dormem. 1 Coríntios 11. Porque na igreja, muitos doentes e não poucos que dormem. Porque não discernimos o corpo. Não é o pão, simples pão, o vinho. Não é um pecado pessoal, simplesmente. É um pecado que afeta o corpo. Ele disse, vocês estão desprezando a igreja. Vocês estão menosprezando os irmãos. Desprezando os irmãos. Era com relação à igreja. Ele disse, todo o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação. Come e bebe condenação para si mesmo. Aleluia. Você é importante, irmãos. Você é importante. Para mim, você é importante para a pessoa que está ao seu lado. Se você não crescer, você impede o nosso crescimento. Não estou falando aqui para você aquela coisa, não, eu estou falando de algo real. Eu estou falando de algo espiritual. Eu não estou falando aqui para você se sentir, não. Eu estou falando algo responsável. Algo de uma responsabilidade pessoal. Amém? Algo de uma responsabilidade. Que nós precisamos ter consciência dessa responsabilidade. Você é um dom de Deus para mim. Amém? Você é um dom de Deus para a minha vida. Cada um de nós é um dom para a vida do outro. Nada que acontece conosco deixa de afetar o outro. A Bíblia diz, quando um se alegra, quando um sofre, todos choram. Amém? Ele está falando de coisas espirituais, irmãos. A Bíblia é espiritual. Nós não podemos ler ela apenas com os olhos naturais.
Há revelação por trás. Eu estava aqui na hora do louvor, irmãos. E eu estava sofrendo por uma pessoa. Você entende isso? Sofrendo no meu espírito. Aleluia. O louvor estava bom demais. Mas no meu coração veio essa pessoa. E isso, irmãos, é para toda a igreja sentir. Não estou falando só porque eu senti, não. Estou falando, temos que ter isso um pelo outro. Temos que, a Bíblia fala sobre isso. Quando um membro sofre, todos sofrem. A Bíblia diz. Amém? E nós temos que aprender isso, irmãos. Mas isso é algo do Espírito. Algo do Espírito. Eu vou te dizer tem tanta coisa envolvida nisso, irmãos. Que Paulo, no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, ele chega a dizer, tira do meio. Você está entendendo? O corpo é tão importante que Paulo diz assim, tira do meio de vocês o que tal coisa cometeu, para que o corpo não sofra. Você está entendendo? Então, do mesmo jeito que a gente sofre por um membro, às vezes a gente tem que rejeitar um membro. Isso é pesado para dizer. Mas não fui eu que falei, foi Paulo que disse. Do jeito que você sofre por um, você precisa rejeitar outros. Para que, se é uma gangrena, como ele fala de alguns, não contamine outros. Isso é algo pesado para dizer. Não é? Mas como eu disse para os alunos do Rema, eu acho que eu falei aqui também. Existe uma importância tão grande no corpo de Cristo, que Deus dá essa importância para o corpo. Ele zela pelo corpo. E às vezes a gente não se acha importante, não se acha nada. E tem gente que diz, eu sou uma unha no corpo de Cristo. E eu digo para você, se você é uma unha no corpo, não seja encravada. Não seja uma unha encravada no corpo de Cristo. Eu estou meio profeta. Porque o corpo é muito importante. E você que já teve uma unha encravada, você sabe. Você sabe como é ruim. Uma unha encravada. Eu já falei para você do meu exemplo do dedo mindinho. Mas você que já teve uma unha encravada, você sabe como é. Como incomoda. Não é? E hoje eu estou sendo podólogo espiritual. Amém? Glória a Deus.